Vamos abrir aqui a nossa conversa aqui na bancada hoje, com esse clássico aqui. Pavão misterioso. Edinardo, com toda a licença, meu querido, não nos leve a mal. Tudo é mistério nesse teu voar. Vamos lá. Mas se eu Na esteira, né, do vazamento de conversas atribuídas a Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, uma conta surgiu de uma forma relâmpago ontem no Twitter com denúncias contra o cabeça do site The Intercept Brasil, o advogado e jornalista Glenn Greenwald. E aí o Vini segue o fio pra gente entender essa história que chegou pra gente em pleno domingão, né, Vini? Tava lá no sofá, né, depois daquele almoço. Isso, descansando, né, aquele domingo normal que nós brasileiros temos. Daqui a pouco surge, né, essa conta aí, Pavão Misterioso, uma trama de dar inveja a Manuel Carlos, Glória Pérez. Qualquer literatura de cordel. Qualquer literatura aí. Mas olha, denúncias, Edgar, denúncias contra o criador aí do Intercept, o Glenn Greenwald, e também outros personagens que nós vamos conhecer aqui nessa trama divulgada pela conta Pavão Misterioso, que já acabou apagando esses tweets, mas o que se põe na internet, a internet salva. Então, vamos trazer aqui, Edgar, essas denúncias que foram feitas. Eles começam, na verdade, desejando que a sociedade faça um levante pacífico contra a canalice operante de uma operação orquestrada contra o Moro e também contra o governo, e que agora é a hora de dar o troco. Então eles apresentam ali uma sequência de informações de que o Intercept teria contratado um hacker russo que é o Evgeny Mikhailovich Bogachev, desculpem se a pronúncia não estiver correta, e que o Intercept contratou esse hacker para invadir os celulares de Moro e também dos procuradores da Lava Jato. E que o grande financiador de tudo isso seria o Pierre Omidyar, que é o dono do eBay e que também já financiou aí o Intercept. Esse serviço, Edgar, teria sido encomendado por bitcoins. Cerca de 84 bitcoins, que avaliados aí em fevereiro daria 308 mil dólares, saindo de uma corretora brasileira, passando pelo Panamá e chegando até a Rússia para esse hacker, que depois também teria transferido esse valor para a China. Tudo isso segundo o perfil, né, Vini? Tudo isso segundo o perfil, Arcon, e eles mostram ali alguns documentos dessa transferência, que é o documento em que eles teriam visto de onde esse dinheiro teria saído, porque o Bitcoin é aquela moeda, né, que é irrastreável, né, que ninguém sabe muito bem de onde sai, para onde vai, mas eles teriam chegado por meio dessa corretora aí brasileira. O perfil também sugere, Edgar, que o Glenn também teria aí pago ao Jean Willis cerca de 700 mil reais para o Jean ficar no exterior e o David Miranda, que é o seu marido, assumisse o posto ali no parlamento, né? E teria também uma mesada ali de 10 mil reais por mês, para o Jean ficar onde ele está agora, lá fora, e o David como deputado. E no final, esse perfil também pede para o Glenn se apresentar na próxima quinta-feira na Polícia Federal, onde ele já esteve diversas vezes renovando a sua carteira de estrangeiro com seu notebook Dell e não com o da Apple, onde ele vê pornografia. É bom deixar claro, o perfil também faz essa acusação. Para pornografias, Apple. Para pornografia ele não precisa levar, leva o notebook Dell, onde está ali também as informações que eles precisam, e que ele não troque o HD, porque a perícia tem a linha de montagem. Segundo o perfil, né, Vini? Segundo o perfil, Pavão Misterioso. Tá. Então essas são as denúncias, e agora a gente precisa aí
saber, né, se eles vão vir com novas informações, igual o Intercept está vindo aí cada semana, né? Acho que pode vir mais, Vini. A gente espera que sim, né? Porque são... Pra animar a semana. Afinal, a gente quer fazer o programa. Exatamente. Ô, Paulinha, que o Glenn, ele comentou a respeito, Sim, né? sim, Ele falou, ele ele usou o pronunciou. Twitter Qual também. foi a repercussão disso tudo aí? Então, E o que disse o Glenn? basicamente ele começou dando um retweet numa thread. E ele disse assim, ó, leia isso, qualquer um com uma racionalidade mínima ou tempo para pensar sobre isso imediatamente reconhece a estupidez desequilibrada disso. Mas o objetivo é espalhar isso o suficiente para que as pessoas tenham suspeitas. E aí ele compartilhou uma thread que basicamente liga a figura do Carlos Bolsonaro à disseminação dessa hashtag. Então ele começa, nessa thread, começa a ser mostrado como que multiplica a hashtag rapidamente, como que se faz isso, então teoricamente comprando aí os bots, né, para replicarem isso, e aí chega numa figura que é o Felipe G. Martins, que se identifica como assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, e aí ele frisa uma troca de mensagens que aconteceu, ele não, né, não o Glenn, essa thread que ele republicou, uma troca de mensagens que aconteceu no começo de junho, em que o Felipe diz assim, ó, meu negócio segue sendo lealdade ao Brasil, ao Presidente da República e à agenda escolhida pelo povo brasileiro nas urnas. E aí o Carlos Bolsonaro vai lá e responde, já sabe o que fazer com as penas do pavão. De que data é esse tweet dele? É do começo do mês, do começo de junho. De junho. Então, ele publica isso daí. Ele usa esse termo, então, no começo do mês ele usa esse termo. Já penas sabemos do o pavão. que fazer com as penas do pavão. Aí depois o Glenn... Desculpa, Paulinha, só para entender. Diga. E esse perfil não existia ainda? Não existia. Bom, sim. não sei. Se O existia, perfil do a gente pavão. nunca tinha entrado em contato com nada que ele publicou, né? Agora que se descobriu aí essas publicações recentes. Aí tem também posts do Glenn apontando incoerência e alegando que foram publicados documentos falsificados, inclusive com erros de grafia em inglês e tal. Então ele faz ali os prints, explica que transfer tem... 2 R's, enfim, rubles e rublos, então, tipo, porque se tá em inglês, por que o termo não tá em inglês? Ele começa ali a fazer essa verificação. E aí ele também tweetou a respeito dos responsáveis por disseminar a hashtag. Ele disse assim, ó, Peraí, que é tanta coisa que esse homem falou. Aqui, ó. Devo acrescentar que não acho que o MBL Livre esteja envolvido nessa fraude. Uma pessoa-chave do grupo ajudou a espalhá-lo, mas ele já o apagou. Isso foi divulgado pelo PSL, pelo Terça Livre, os disseminadores usuais bolsonaristas de fake news e fraudes. E aí ele também publicou o que um internauta mandou para ele, que é como se fosse uma nuvem das principais personalidades da internet que usaram a hashtag e ajudaram a disseminar. Então, até fomos buscar aí, porque é verdade, o show do pavão, Edgar, ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil, ficou em número 1. Hoje está o show do Pavão também, entre as threads, eu não sei se foi uma modificação de erro ortográfico ou alguma outra coisa. E aí peguei aqui, ó, o Bernardo Kuster, que é um dos disseminadores da tag, que usou bastante, inclusive refutando o Glenn ali nas questões que ele apontou. Tá aí alavancando a tag, né? Em primeiro lugar nos CTs do Brasil e a mídia caladinha. Vamos subir essa tag pro Mundial aqui. O Bernardo identificou também uma foto da Interpol naquele documento meio que escondida. Foi. Ele complementou com algumas coisas aí todos os documentos. Leandro Rochel também, ó. Hacker, por que o Crimecept teria mais credibilidade que o pavão? Joyce Hasselman explicou o significado místico do pavão, que é bastante importante. A roda que realiza com a cauda representa o movimento do cosmos, renovação, suas penas caem no inverno, para novas nascerem. Para outros, as penas significam os olhos que tudo veem. E imortalidade, porque comem cobras e nada sofrem, Edgar. Foi o que disse a Joyce aí no Twitter, numa mensagem meio subliminar, né? Não se referindo exatamente às mensagens, mas a um significado místico desta ave. Carlos Bolsonaro, que vem tweetando em código Morse, riu em código Morse e também usou o emoji do pavão. Um simples emoji do pavão. Tivemos também o Eduardo Bolsonaro dando RT num post que contém os prints que motivaram a tag do show do pavão. E a gente tem também outras pessoas que acharam isso uma grande loucura, como, por exemplo, o Pedro Doria, que é do canal Meio,
colunista do Globo, do Estadão, fala sobre tecnologia, ele falou: sim, gente, recebi de todos a notícia sobre o hashtag Show do Pavão. Bitcoin não deixa recibo, para começar. Isso aí é uma teoria conspiratória mal construída. Esqueçam, não existe. Vamos falar sobre a realidade, que já é complexo o suficiente e teve muito post, Ed. Muito post mesmo. Quem quiser conferir o que cada um falou aí, é só pôr a hashtag Show do Pavão, que você terá um show aí de comentários, de gifs, de memes, enfim, tá todo mundo aí falando sobre isso, Edgar. Vamos lá. Inclusive, estão esperando muito a gente falar sobre isso. Já tava todo mundo, eles vão falar do Show do Pavão aqui nesse programa. Exatamente. E eu quero ouvir o Caio a respeito, porque, enfim, você é um cara que tem conhecimento nessa questão do marketing digital. Sim. O marketing político, isso em tempos de internet, em épocas de pós-verdade, gera um buzz, como se diz, né? Uma bagunça toda em meio a tudo isso que vem acontecendo e sendo mostrado na política brasileira, no cenário jornalístico e especificamente na política brasileira. Dá para confiar? Você confia nesse perfil aí, nesse tal pavão, Caio? Olha, é difícil confiar em quem não dá a cara a tapa, e especialmente em dados não periciados, né? Mas assim, eu não posso começar essa semana sem deixar de agradecer aí a todas as mensagens de apoio dos ouvintes, os votos de melhora aí semana passada. Quero agradecer de coração mesmo pelo carinho, pedir desculpas, né, pelas ausências. Eu conto aí com a compreensão de todos, que sabem que eu preciso estar aí bem alerta e disposto aqui, em razão da natureza peculiar do nosso trabalho aqui no Morning Show. E faltar ao serviço é perigosíssimo, né, Edgar? Tem aquele aquele risco natural, né? As pessoas elas podem perceber que a gente não faz falta, né? Então tem que ter a humildade para reconhecer que ninguém é insubstituível. Por outro lado também, tem que anotar que eu fiquei muito feliz sabendo que o ouvinte foi brindado aí com as presenças ilustres dos queridos colegas, né, o Alexandre Borges e o Rodrigo Constantino, com os quais eu tenho aí evidente convergência de ideias, né? Eles representaram muito bem o pensamento liberal e conservador nas suas análises aqui no Morning. Mas vamos falar do pavão, vai, que é a pauta do dia. Então quer dizer que o Glenn foi supostamente hackeado, né? Seria uma grande abundância de clichês, né? Aquela história, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou até o feitiço virou contra o feiticeiro, mas não é feitiçaria, é tecnologia. Só que seria tecnologia usada ilegalmente, né? O hackeamento, ele é inadmissível como prova, segundo o Código de Processo Penal, né? Artigo 157, e a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 56. Então, aqueles mesmos dispositivos que protegem processualmente, né, os membros da Operação Lava Jato, protegeriam aí, no caso, o Glenn Greenwald. A gente precisa ser coerente, né? Na semana passada, quando eu tive a oportunidade de comentar o caso da Vaza Jato, uma das hipóteses que eu aventei foi de que o conteúdo publicado no site panfletário The Intercept, ele fosse integralmente verdadeiro. Então, assim, só por especulação a gente pode aplicar o mesmo critério, porque em ambos os casos a fonte é secreta, né? Os dados vazados, eles são não periciados, e o conteúdo integral não foi submetido ao público, né? Seja as autoridades competentes ou a imprensa. Então, nesse sentido, pode ser o pavão misterioso ou os abutres do Intercept, eles vão ter credibilidade similar. E se a gente pegar, assim, qual que é o resumo da história toda, né? Qual que é o suposto fato mais grave denunciado aí pelo pavão de tudo isso que a gente leu aqui? Seria uma complexa transação financeira em criptomoeda para pagamento de despesas e compra de mandato do parlamentar autoexilado Jean Willis. Isso envolveria aí, de certa forma, o Glenn e o Intercept. Essa é uma informação verdadeira ou falsa? Não sei, mas parece falsa. Até pela inconsistência de idioma em alguns dos documentos apresentados. E os diálogos da Lava Jato, eles são reais? Eu também não sei. Lá eles parecem verdadeiros, mas eles não foram confirmados por ninguém e nenhuma autoridade com credibilidade. Tanto eu acho que, assim, nesse curto voo do pavão, Edgar, como você bem colocou na abertura da tua fala, o menos interessante é a gente discutir aí a veracidade do fato alegado, porque é uma análise no escuro. Agora, a reflexão, né, sobre como uma narrativa política se forma na sociedade pós-moderna, essa sim é interessante. Sem confirmação de fonte, sem verificação de conteúdo integral, sem perícia. Exatamente o caso do Intercept na semana passada. Por isso, ontem, quando o deputado Carlos Jordi ele me perguntou se eu achava que iam pegar o Glenn, eu respondi, se pá, vão. Quando eu vi esse vídeo, que a gente segue vários políticos aqui, eu vi esse vídeo, você na balada com ele, e eu fiquei, será que o cara balada de
domingo não, Edgar, aí você me complica, era só um barzinho. Pô, era uma balada. Configura Pô, como balada. Configura como balada ou não, cara, ouvinte? tinha um som de fundo bombando, uma galera na rua, eu entendi como balada. Eu vou a lugares animados, Edgar. eu tava dúvida. comemorando que eu tava saudável e tô quase doente de novo. Eu fiquei em dúvida se era chacota sua ou não, se você tava dando uma pilha pra Era chacota, pra claramente. essa bomba de fumaça que tá rolando aí em função de tudo isso que você mesmo disse. Era uma tiração de sarro. Agora, uma coisa só que eu queria colocar, Vini, porque tem essa questão da isonomia, né, das questões. A gente tá falando aqui, vamos lá. Isso tudo a gente no futuro vai saber. Estamos na expectativa muito grande de saber como isso tudo vai se desenrolar. Mas nós temos um jornalista renomado, ativista ou não, um cara que tem um prêmio Pulitzer e outros tantos, não é qualquer coisa. Um cara tem uma carreira, no mínimo, a zelar. Com uma bomba de fumaça alimentada em sua grande maioria, e aí eu tenho até outra dúvida que eu queria te trazer aqui, uma bomba de fumaça alienada mostrada e repercutida por um monte de blog de direita, esses nomes que o Vini trouxe, a Paulinha também repercutiu com a gente aqui. Como é que foi? Porque eu recebi aqui, a gente está envolvido nesse papo todo dia, e a gente tem um monte de gente que vem pra cima da gente, mas a gente aguenta, viu, Caio? A gente tá aqui pra aguentar o que as pessoas fazem e nos colocam e nos xingam com palavras baixas, mas a gente tá aqui exposto, estamos na chuva pra nos molharmos mesmo. Só que é o seguinte, tem um método que, assim, fica muito evidente, a questão dos bots, né? Como é que você começa a ver um monte de perfil totalmente suspeito alimentando essas questões? Falando da teoria, que Jean Willis, um pouco do que você trouxe naquela nossa última ríspida conversa aqui no Morning Show, falando de que agora a esquerda vai ver, e indo afora, quer dizer, são comentários nada críveis, né? Não é uma coisa que dá pra você botar uma fé assim. Quando você contrapõe e fala que não tem prova, as falas do ministro com o Dallagnol, são factíveis, eles estão ali dentro de um contexto em que muitas vezes, e é um padrão que o Intercept vem fazendo, de ter o cuidado de botar o contexto todo da conversa na sequência. Vem a frase onde eles identificam ali alguma ingerência, alguma questão envolvida em ilícito, em avançar o sinal na justiça, no caso do Sérgio Moro, e depois vem o contexto geral das notícias, né? Como é que essa galera é uma coisa orquestrada? Você tem que falar para os caras, ajuda os caras aí, Caio. Ensina os caras, a trabalharem melhor, de uma forma mais crível, pelo menos, né? Porque fica muito na cara que o exército da milícia bolsonarista, milícia digital, ataca. Você quer que eu ensine a direita a mentir tão bem quanto a esquerda, Não, Edgar? eu quero que você ensine os caras a ser um pouco mais críveis. Entendi. Entendeu? A dar mais um ar de verdade nas coisas. Porque, pô, é um documento falsificado. Criptomoeda, segundo, eu não tenho essa certeza, mas segundo o rapaz que a Paulinha leu, criptomoeda não tem recibo. Inglês errado, num documento de banco que teoricamente está acostumado com essas transações e não erraria termos banais como rublos Mas Ed, você não acha essa história muito maravilhosa? Daqui a pouco vão vir os Illuminatis. Nós temos que tomar cuidado com histórias maravilhosas. Isso é uma que eu crítica acho. ao pós-modernismo, assim, eu acho que é um negócio que extrapola muito a questão do pavão e tal. Agora, é muito importante falar que a conta pavão misterioso incorreu aí em calúnia, né? Porque atribuiu ao Glenn crime, né? Vamos lá. Coloca ele, associa Desculpa, ele também. Vini, você não, ia falar. associa o Glenn também com neonazista, faz algumas outras ofensas. Né? Agora, tem aquele último tweet também que sugere que pelo menos uma dessas pessoas que estão envolvidas nesse grupo seja da Polícia Federal. Porque fala assim, venha aqui na rua lá, né, no endereço lá no da Rio, Polícia Federal. É do Rio de Janeiro, nós te acho, conhecemos, onde você já renova o seu passaporte, o seu visto. Descreveu lá o notebook do Glenn, até coisas que ele veria nesse notebook. Então é uma história realmente muito surreal assim para você entender como verdade, né?